Fala, gurizada medonha! Sim, crítica gratuita no ar, Marcos voltando eu, Bafuné Fofinho, para falarmos sobre o filme que está abalando as críticas. As pessoas estão com medo, as pessoas estão curiosas, as pessoas não estão levando fé em Talk to Me, fale comigo. Sim, e aí, vamos aproveitar para fazer o retorno da nossa turnê do horror gratuito ao redor do mundo para falarmos sobre esses filmes medonhos que assustam, perturbam e são estranhos. Pois bem, voltamos para a Austrália. Sim, o filme é australiano. Não, aí já é uma correção que acontece aqui que a galera está confundindo, né? Tem uma galera fazendo um hype absurdo em cima do filme, porque, é da A24, meu Deus, ó. Não, não é. A A24 ganhou lá os direitos de fazer a distribuição nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, salvo engano, é a Diamond Films que vai fazer a distribuição do filme. E é isso, basicamente é essa informação ultra relevante sobre a A24 e a sua influência a respeito do filme. Mas se a A24 apostou no filme, provavelmente é um filme que tem algum diferencial. E sim, ele tem. Bora lá então, o primeiro de 3 vídeos. Neste vídeo, sinopse, a minha opinião sobre o filme e algumas explicações evitando ao máximo spoilers, tá? O segundo vídeo, semana que vem, sai com as razões para tu deixar esse filme muito quietinho, parado lá, para não ficar perturbado. E o último vídeo, aí sim, com as razões para assisti-lo. Provavelmente eu vou lançar o vídeo de não assistir, o vídeo para assistir na mesma semana, porque semana que vem eu estarei viajando a São Paulo, então não terei tempo de parar para gravar, porque eu vou participar de um evento. Infelizmente não é um evento de influencers que ganham milhões, mas um evento da empresa na qual eu trabalho. Eu provavelmente não vou ter tempo de fazer nada, mas quem quiser trocar uma ideia comigo, diretamente comigo, pessoalmente em São Paulo, a gente troca uma ideia num café próximo ao hotel que eu vou ficar. Eu não vou ter tempo de fazer absolutamente nada, beleza? Então vamos lá, talk to me, fale comigo. Sim, jovens medonhos que ao invés de ir fumar ou tentar pegar a menina ou o menino mais bonito da escola, descobrem uma mão embalsamada lá, encerada, com um negócio meio estranho, com um monte de coisa escrita na mão e de alguma forma eles descobrem que se tu segurar aquela mão e falar fale comigo, talk to me, espíritos aparecem, começam a falar com eles e se eles permitirem que o espírito entre neles, a coisa vai ficar ainda mais maluca. Só que tem uma regra, tu tem que ficar no máximo 90 segundos ali com o espírito incorporado, senão o bagulho vai ficar muito louco. Pois bem, é um filme de grief, cara, no caso luto, né? Temos esse subgênero de filmes dentro dos filmes de terror que vão tratar essa dor do luto, como as pessoas lidam com o luto, como as pessoas querem evitar o luto. Muito mais do que um filme de terror adolescente. Então aqui talvez seja o primeiro ponto de alerta. Eu acho que as pessoas, muitas, animaram com o trailer, achando que poderia ser um filme adolescente com uma pegada mais pesada. Um filme adolescente estilo Pânico ou Premonição, coisas do tipo. Não, ele está bem distante disso. Ele tem níveis muito mais profundos de como lidar com a dor, de como as pessoas lidam com seus problemas e quais são os recursos que elas utilizam para tentar lidar com isso. E é óbvio que elas não escolhem a melhor opção, que seria talvez procurar um psicólogo, né, ou um psiquiatra, ou enfim. Não, elas pegam e descobrem uma mão e vão lá trocar ideia com os espíritos na esperança de que alguma coisa aconteça emocionalmente lá e que melhore a vida delas. O filme ele tem cenas bem pesadas e ultra expositivas de um... Eu não diria um gore, assim, não chega a ser gore, não tem o sangue... voando na tela, não chega a ser splatter também, mas o filme ele é de baixíssimo orçamento, então assim, os efeitos especiais, boa parte deles, né, são os efeitos práticos, cara, então há um nível de brutalidade ali que boa parte do público mais mainstream eu acho que não está acostumado. Então talvez esse seja um dos primeiros alertas para quem viu o trailer e não sabe direito o que vai acontecer quando assistir ao filme. O filme ele também vai trabalhar essa questão do luto de uma maneira muito, eu diria, realista, assim, porque tal qual a personagem principal do filme, eu também perdi a minha mãe, né? No caso do filme, salvo engano, é questão de 1 ano que tem do velório da mãe até aonde a história de fato ali começa a acontecer. Só que ao contrário de mim, a personagem ela tinha algumas certezas sobre o que tinha acontecido e aí temos uma reviravolta. E essa reviravolta é de cair o cu da bunda, é muito bem feito. O nível de atuação aqui está muito legal. Tem alguns personagens muito caricatos, aqueles típicos adolescentes que tu queria pegar a cabeça e jogar na frente de um ônibus, porque
são absurdamente irritantes pelo simples fato de existirem, mas a personagem principal ela é um ponto fora da curva, assim, ela consegue te entregar tanto a euforia por alguma coisa boa que de fato parece que está começando a acontecer, como o vazio que ela sente pela falta da mãe e a relação tanto quanto conturbada que ela tem com o pai dela. Não é nada tipo, o pai dela abusa dela, coisa não, é só porque tipo não dá link, assim, não se dão bem como poderiam se dar. Então, cara, o filme, ele é muito bom, sem sombra de dúvidas, eu acho que ele é um ponto fora da curva, ele não reinventa a roda, como é o caso, pelo menos pra mim, de Skinamarink ou do The Outwaters, dois filmes que são ultra divisivos, ou tu gosta ou tu não gosta, é muito difícil ficar indiferente a eles, tipo, é só mais um filme de terror. Não, são terrores que abusam da questão do horror mais sensitivo, né? Tipo, aquela questão de tu trabalhar as sensações que a pessoa está tendo através de áudio e o visual um pouco mais estranho, diferente, que causa aquele famoso glitch, né? Aquela sensação de que isso não deveria, isso está muito estranho para estar acontecendo e tu fica com essa sensação de incômodo. Aqui não, ele é um filme muito mais normal, tradicional, comum, mas que como ele pega essa questão de um terror adolescente e trabalha um sentimento muito mais profundo e complexo e de várias camadas, que é o luto, ele vai se destacar, sem sombra de dúvida. Eu acho que é um filme ultra válido. Eu gostaria de ver outros filmes como ele saindo, e não tipo Convento e essas outras porcarias que a gente teve nos últimos meses sendo lançadas, né? Ele é um filme muito sensacional, ele vale muito a pena, sem sombra de dúvida. Ele é enxuto, ele tem 1h30, 1h35 no máximo, se não me engano. E, cara, ele é redondo, assim. Ele já começa te mostrando uma possível coisa que vai acontecer com quem mexer com a mão. Ele não explica muito de onde vem a mão, tem um diálogo sobre isso e ponto final. E pelo que eu li, já vai sair uma prequel, no caso, não vai ser a sequência direta, mas sim uma prequel que vai contar a origem da mão e tem tudo para ter uma sequência. Não necessariamente com os mesmos personagens, mas eu acho que seria muito interessante, porque ele termina de uma forma que te abre muita brecha para muitas discussões. Sem sombra de dúvida, ele é um filme que vai trabalhar muito aspectos de discussão em grupo, né, no Instagram, nas redes sociais, a galera vai falar sobre o filme, vai querer entender. O final, ele não é aquele final ultra mega explicativo, na realidade ele levanta uma questão que vai até, eu diria, além do filme, sobre, e aí isso não é um spoiler, mas o que é aquela famosa luz do fim do túnel que a gente enxerga, saca? Tipo, é muito interessante. O filme ele tem boas sacadas, os diálogos são legais, não são artificiais, a gente está falando de um filme adolescente. Então, assim, não tem nenhum adolescente ali tentando ser mega maduro e, né, sabe, mega desenvolto e tal. Não, são diálogos normais, de adolescentes normais. Um deles passou por um grande trauma e isso vai ser brevemente discutido. Então, assim, ele tem um final um tanto quanto chocante, mas ao mesmo tempo que ele choca quando ele acontece, ele te leva para outro momento, assim. Então, eu acho que ele é um filme muito inteligente, ele é um filme que sabe trabalhar o inesperado e como fazer isso acontecer. Pra mim, nota 9.5, velho, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores filmes. Resumo diário, eu não fiz nada ainda, são 7 horas da manhã. Enfim. Então, assim, é um filme, sem sombra de dúvidas, sensacional, fora da curva. Eu recomendo sim que tu assista, com um porém, que caso tu tenha perdido alguém muito próximo, que tu gosta demais, ele vai ter esse gatilho, pode ser um pouco incômodo, e principalmente como ele trabalha o elemento sobrenatural a respeito dessa perda. Eu acho que ali tem um ponto que cutuca. Por que ele não é 10? Cara, eu acho que poderia ter um pequeno aprofundamento a mais na questão da mão, sim, de como de fato surgiu e essas regras e como as pessoas tiveram conhecimento sobre ela. Como eu disse, é um diálogo que acontece, foda-se, vamos usar essa porra aí. E eu acho que seria interessante também aprofundar um pouco mais o que de fato acontece quando tu libera o teu corpo para que o espírito venha e aconteça o que aconteceu. Porque até aquele dado momento não necessariamente tiveram acontecimentos tão trágicos como o que a gente vai ver aqui. Tem uma breve história a respeito, mas não é tão aprofundada quanto eu gostaria. Então, assim, mas é um filme sensacional, as interpretações são incríveis, vale muito a pena. É um filme, eu acho, que vai mexer muito com o público, principalmente quem chegar despreparado achando que é um filme de terror adolescente, que não é só isso.
Beleza? Então é isso, gurizada medonha. A gente vai se falando aí durante a semana. Quem quiser trocar ideia diretamente comigo, Instagram ou Horror Gratuito. Beleza? Beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!